Você vai ter que levantar de novo. A minha preocupação, depois de toda essa explicação, pensando como o Roberto até comentado de infraestrutura, mas eu estou pensando também na quantidade de pessoas que estão indo nas trilhas e os animais que moram ali e estamos invadindo aquele espaço. Então, pensando lá em Bonito, né? O pessoal tem X visitantes por fim de semana. Então, como que vocês vão fazer esse estudo? Como que vocês, se vocês já estão pensando nisso ou não, para não modificar, vamos dizer, a vida desses seres naquele ambiente? Porque você até brincou, né? Eles somem, ninguém... Não, o bombeiro, né? Ninguém vê nada, tá? Mas eles ficam aquados, ficam com medo, não se reproduzem. Então, você tem vários fatores ali que vão interferir, né? Andréia, vou falar, como eu falei na minha apresentação, o ecoturismo envolve duas forças, a questão do turismo e a questão do meio ambiente. O meu foco é a parte do turismo. Nós temos peritos, nós temos profissionais aqui da área do meio ambiente que também podem complementar o que eu vou falar. Mas o que eu vou falar para ti é o seguinte: quando se cria a unidade de conservação, é feito uma série de estudos. Um deles se chama o plano de manejo. Nesse plano de manejo, nós vamos especificar qual é a capacidade de carga da trilha. A capacidade de carga da trilha é quantas pessoas podem transitar nessa trilha por dia, por semana, etc., sem que se afete aquele meio ambiente, sem que se afete a fauna, até inclusive a flora. Tal. Hoje, eu recebi algumas fotos, por exemplo, da travessia da Serra Fina. A travessia da Serra Fina, ela é uma das travessias mais famosas que a gente tem no país. Ela passa ali por 3 estados, né? Ela passa ali a divisa de 3 estados, São Paulo, Minas e Rio. A travessia clássica, ela tem 30 quilômetros de extensão e ela é feita geralmente em 4 dias. Nesse feriado, agora que passou, nesse feriado prolongado, estiveram fazendo a travessia da Serra Fina, a travessia da Serra Fina, mais de 600 pessoas. Está extremamente acima da capacidade da carga. Estão estragando a trilha. Já há sinais visíveis de deterioração da trilha. Então é uma APA que não está funcionando. Ali você tem uma APA, que é a Serra Fina, e o pessoal não está tomando conta. Então virou meio assim que terra de ninguém. Teria que ter feito um controle. Existem, você pode criar as entradas próprias para isso, tem que cadastrar, o trabalho tem que ser feito. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Tem que ser feito o trabalho pelas agências locais, e as agências locais é que vão se organizar. Olha, esse final de semana eu vou levar 80 turistas, a outra eu vou levar mais 30, a outra chega, eu estou com um pedido de 100. Não dá, a gente já anotou a capacidade de carga, você leva eles no próximo feriado. Então, no plano de manejo, que sim que é feito um estudo para se verificar qual é a capacidade de carga para que não se afete a fauna, para que não se afete a flora. Aí tem o pessoal da área de meio ambiente, que de repente pode complementar aí alguma coisa. Como a gente já vem trabalhando nessa formação da unidade de conservação, eu estudei um pouco a legislação, e para formar uma legislação federal, que para você criar uma legislação tem uma normativa, né? E dentro dessa normativa, cada unidade de conservação, além do plano de manejo, é formado um grupo gestor de acompanhamento. Você não tem uma unidade de conservação sem um grupo gestor. E esse grupo acompanha, ele tem a incumbência, são as pessoas que estão ligadas à atividade, mas ele tem a incumbência de acompanhar o que vem acontecendo na unidade de conservação, as atividades e os resultados, né? E a questão da conservação e a preservação. E esse grupo gestor, ele é deliberativo. Então, de repente, se ele sentir alguma alteração que não estava previsto, que pode acontecer na questão ambiental, ele pode mudar essa alteração do que está formatado. Mas é importante que tenha esse controle, sim. Isso vai envolver os projetos.
em cima dessa pergunta também. A questão do turismo em ambientes naturais é o que é mais criticado, né? Com certeza, tem que ser criticado, sim. Faz muito da responsabilidade do guia, né, de estar conversando com as pessoas, né? Vou dar um exemplo aqui que está acontecendo, que precisa ser resolvido o mais rápido possível: a Cachoeira Três Quedas. Quando eu levo um grupo, eu converso muito antes, né? Tem que ter um questionáriozinho para entender a pessoa, né? E depois você vai conversando. Só que ali, quando você chega lá em dezembro, janeiro, fevereiro, eu procuro não levar os meus, entre aspas, clientes, visitantes lá, porque está terrível lá. Só que não é de turista, são moradores, né? Pessoal que conhece. Então, levou família, a família já sabe chegar, então vai levar outro amigo, né? Então fica feio, é difícil. O núcleo Curucutu, né, através do Marcelo, se ele pudesse estar aqui, ele tem tentado combater isso, né, mas lá está aberto. Então precisa, né, a primeira coisa é essa legislação, né? Precisa o quê? Juntar o poder municipal, o estadual, federal, se conversar, né, e falar para onde vamos seguir. E aí sim começar. Aí as empresas, os operadores começam a chegar, mas já tem uma norma ali. Como você vai no Paraíso, você vai na Cachoeira do Paraíso, você tem uma senha, né? Então aqui na nossa cachoeira aqui, que é mais fácil de chegar, deveria ter uma senha também, uma porteira na frente. Então isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, sim, realmente. Sim, a minha preocupação é isso, essa integração entre prefeitura e as agências, né, os moradores, educação ambiental, né, sei lá, alguma forma que integre a comunidade, né, que a comunidade, como vocês falaram, né, de amar Itanhaém, né, que a comunidade queira o bem, porque são eles mesmos que sujam, né. Eu também, eu estou morando faz pouco tempo em Itariri, e eu moro em chácara e é isso que eu vejo. Lá também está cheio de rios e cachoeiras. O pessoal vem de tudo quanto é lugar, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá, São Bernardo, São Paulo, e eles deixam o rastro deles, que é o lixo. Né? Essa preocupação que você levantou, de fato, quando eu tinha grupos de ecoturismo e tal, e a gente fazia a Eldorado, não tinha controle nenhum. A gente ia pelos moradores locais. E naquela época, onde não tinha o controle, começou a vir gente de fora. Os próprios moradores locais, as pessoas se reuniram e formaram grupos e fecharam algumas trilhas por conta própria. E só autorizavam por meio de algum morador local, algum guia, né, que depois foi formado, para que possa fazer a trilha e tal. A questão é, o ecoturismo existe, as trilhas estão aí e estão abertas. A preocupação é não deixar do jeito que está, porque senão vai destruir. Então o intuito aqui, eu acho que de todos, é formalizar, né, essa atividade e colocar, que nem foi feito no caso do Eldorado, que hoje você, para visitar algumas, lá são grutas que tem, cavernas e tal, você vai com hora marcada, paga o guia e tal, e essa atividade começa a preservar o ambiente. Então, as próprias pessoas, vocês que estão aqui, né, que vão ser as pessoas que vão preservar, né, essa trilha e essa cachoeira. Mas se estiver aberta do jeito que está, não tem condição. Bom, só para complementar rapidinho a sua questão, eu acredito, como pedagoga, que nada passa também sem a informação para as crianças. Então, eu já conversei bastante com o Matheus sobre isso. Eu acho que é importante a gente levar os pequenos também para conhecer tudo isso. Talvez não uma Cachoeira Três Quedas, que é uma coisa mais perigosa, mas conhecer o ecoturismo, conhecer tudo em relação a Itanhaém, porque não há, criar novas gerações, né? As gerações que virão, nós estamos aqui não fazendo para nós estamos fazendo para a futura geração. Mas será que essa futura geração vai saber valorizar tudo isso?
Só vai saber valorizar se for ensinado ontem. Tem que ser ensinado lá na escola. E isso é o secretário de Meio Ambiente, juntamente com o secretário de Educação, e alinhar também isso, né, Rufo? Tem mais um rapaz. Dentro da análise do Matheus para o secretário, no caso nosso aqui, ele fez uma análise assim meio por cima, que a população aqui estimada na Baixada Santista, Litoral Sul, é estimada mais ou menos 2 milhões, né? Então, analisando por esse lado, por que Litoral Norte desenvolve o turismo, sendo que aqui tem um potencial local, já não estou falando São Paulo e outras regiões externas, mas sim local, potencial de turismo, até mesmo porque nós temos um roteiro gastronômico aqui muito bom. Se for analisar, nós temos uma gastronomia muito boa. Por que não se desenvolve um turismo aqui no Litoral Sul? Eu não entendi até hoje. Por que não se desenvolve um setor? Não tem problema. Qual o seu nome, por favor? Bom, Eu acho que o que ocorreu no Litoral Norte, a ocupação do Litoral Norte, não digo a ocupação das cidades, né? Eu digo que a questão da especulação imobiliária, o boom imobiliário, se deu alguns anos depois, né? E como tem uma conformação do litoral muito diferenciada, né? As nossas cidades aqui são mais antigas, e a consciência dos loteadores, né, e da legislação é de fazer loteamentos e vender. Então, a nossa ocupação foi simplesmente nossa ocupação imobiliária. Nosso desenvolvimento foi, eu estou falando a parte de planejamento urbano. As pessoas tinham as faixas de terra, foram loteando e vendendo, O Litoral Norte, o grande desenvolvimento, as terras, as áreas, as montanhas ficam muito próximas à praia, né? Você sobe uma serrinha, tem uma praia, sobe outra serrinha, outra praia, aquela região de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba já um pouco mais aberto, né? Talvez seja até um pouco mais característico igual a nossa. Mas essa ocupação foi mais recente. E como foi mais recente, a conscientização, a legislação foi mais preservacionista. E aí não deixou verticalizar como Praia Grande, como Mongaguá. Nós estamos verticalizando, mas a nossa lei permite, estamos flexibilizando um pouco para atrair mais investimentos, mas tomando todos os cuidados para não cometer os erros, né? Mas o que acontece lá? Lá foi mais em função de o pessoal criou muitos condomínios fechados, né? Então melhorou, diminuiu o impacto de população e o impacto de ocupação de veraneio. As maiores consequências estão acontecendo agora, que desenvolveu mais, após a rodovia, né, do impacto maior. E aí, em função disso, das belezas naturais, entraram muitas pousadas, né? Mais hotéis, mais pousadas, e talvez um trabalho turístico de cachoeiras, né? De um pouquinho mais de ecoturismo. Mas o grande atrativo lá, que atrai turistas, é a questão das belezas naturais e de ter uma estrutura turística melhor. Você pega, por exemplo, uma praia como Maresias, ou como Juqueí, talvez tenha mais pousadas e de boa qualidade, algumas com estrutura de hotéis de 4 estrelas e de quantidade de leitos muito maior que a nossa cidade toda aqui, que a nossa região toda. E aí a gente nunca teve um trabalho de desenvolvimento turístico, não depende tanto da prefeitura. A prefeitura, as administrações, elas têm que fazer legislações que incentivem, mas a iniciativa vem da iniciativa privada. E nós tentamos, ano passado, assim, por que a gente consegue trazer uma operadora de turismo grande, fazer um pacote turístico, né? E aí se criou naquela época, já naquela época de 2005, o Santos Convention Bureau, que tinha a intenção de unir todas as cidades do litoral para que se trabalhe de forma conjunta em todas as cidades. Como é o Nordeste, você vai numa cidade do Nordeste, na verdade você está visitando praias a 80 km de distância, 40 km de distância, que já são de outros municípios, né? E aqui não tem essa união, nunca teve. E o Santos Convention Bureau acabou não resolvendo. Então, você vê o exemplo hoje, nosso problema. Se você tiver um grande grupo de turismo, uma operação maior, como uma CVC vendendo pacotes, se você trouxer um ônibus de 45 pessoas,
onde você vai, esse grupo de ônibus para encaixar num único hotel na cidade, não tem. Nós não temos um hotel que encaixe um grupo de 1, 2 ônibus de 100 pessoas, né? O maior hotel da cidade é o Hotel Miami, que não era um hotel, ele era uma colônia, era a colônia de férias de um grupo de japoneses lá na colônia oriental. Agora, é que depois, como foi caindo a administração do hotel, é que eles venderam para o grupo hoteleiro parte e abriram, e esse grupo que assumiu lá está reformando, talvez, não sei o quanto que vai abrir, a gente não sabe ainda a operação deles, mas que se vier um grupo maior, dá para ocupar. Então a gente nunca teve as condições para ter um grupo turístico maior, né? E essa proximidade de São Paulo com a questão também acabou trazendo muito turista de um dia, né? Então a gente tem focos. A gente pode trazer o turismo religioso em função do Anchieta, né? Tínhamos um projeto, desenvolvemos um projeto junto à administração, ele acabou não viabilizando, mas ele não está totalmente abandonado, de criar uma super estátua, independente da questão religiosa, de criar uma estátua no Morro do Paranambuco, grande, José de Anchieta lá, para atrair o público. Tentamos, no passado, fazer um convento. O convento é um ponto de visitação fantástico, porque é uma obra quientista preservada. Qual a dificuldade do convento? O acesso. Como é que uma pessoa da terceira idade, com dificuldade de locomoção, chega lá? Então nós projetamos no passado um elevador, né? Entramos pela Lei Rouanet, um elevador panorâmico que ia sair da antiga região do mercado, naquele antigo mercado municipal, ele ia ser reformado, e esse elevador ia ser uma obra inédita, sob o ponto de vista de engenharia. Era uma torre de vidro, aço inox e aço cortem, que é um aço envelhecido, ia subir o elevador e ele ia ter uma passarela de vidro, e ela ia quase encostar no morro, as pessoas iriam até o morro com esse elevador. E você teria uma vista fantástica da região do Mangue, do estuário do Rio, e cadastramos esse projeto pela Lei Rouanet, foi feito por um grupo de arquitetos que estudaram a estrutura metálica na Alemanha, só tem uma torre similar no mundo, igual, então ia ser uma obra inédita do seu ponto de vista de engenharia. E a gente ia ter um contraste do ultra antigo, uma obra quientista, com o ultra moderno. Só a torre já ia atrair muita gente, além da visitação. E na época, cadastrou pela Lei Rouanet, a Uzi Minas, antes com a própria Uzipa se interessou, falou, eu banco a obra, porque ela quer a placa dela. Na época, o governo federal só precisa ter uma placa do governo federal, a gente habilita pela Lei Rouanet, e a gente não conseguiu a anuência da mitra diocesana. Então a gente tem trabalhos, né, que às vezes não consegue chegar à frente, mas tem sido feito trabalhos. Mas a questão de por que lá desenvolveu mais a questão turística e menos, em função do que se fala, né, das paisagens bonitas lá, e aqui a gente tem belezas naturais bonitas também. A gente tem um potencial que não foi desenvolvido. Lá nem tanto, lá tem também um ecoturismo, mas também não está tão desenvolvido assim. O que tem é uma questão de belezas naturais e hospedagens mais bonitas, que vieram da iniciativa privada com outro conceito, né? E a ocupação que ficou com uma paisagem bonita em função de ocupação de muitos de condomínios, e aí as pessoas falam, e as praias ficam muito faladas, e aí puxou muito a região de São Sebastião, Maresias, que não é nem a praia bonita, não é nem mais a praia, mas lá eles puxaram o mote em função do turismo do surf, né? Conhecido no mundo inteiro pelo surf, e hoje tudo lá gira em torno do surf. E agora com Medina, quando virou campeão mundial, acelerou muito mais essa questão, né, que já foi forte no passado, estava enfraquecendo, né, mas e todos os grandes nomes de surf vão para lá, estão morando lá, estão fazendo empreendimentos lá. Mas é uma questão de achar o veio, né, e nós ainda não achamos o nosso veio. Talvez por uma ocupação diferente. E o nosso veio talvez seja o ecoturismo mesmo, talvez seja o nosso momento aqui de desenvolver. Eu acho que esse é o nosso maior veio, a nossa maior e melhor chance de puxar, começar a ter um trabalho de turismo efetivo.